Vamos entrar no território da irreverência, por isso contem com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes. O meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Comigo hoje tenho João Monteiro, presidente da Associação Ateísta Portuguesa, para a sua presença mensal em que iremos debater alguns temas de interesse para a nossa comunidade. Bom dia, João. Olá, bom dia Eva e bom dia caros ouvintes que acompanham mais um episódio do nosso podcast Homo Sem Deus. E neste episódio especial começamos com uma notícia ou curiosidade do mundo religioso, seja uma reviravolta nas tradições, eventos peculiares ou notícias criticáveis. Aqui exploramos os temas que impactam a nossa sociedade. João, o que é que nos deve preocupar? Bom, a nível internacional, a mim preocupa-me imenso o que está a acontecer nos Estados Unidos da América, com Trump à frente daquele governo, e já mencionei aqui várias vezes, mas parece que todos os meses há novos desenvolvimentos que só reforçam o que eu tenho vindo a dizer, que é os Estados Unidos aproximarem-se de uma possível teocracia, e cada vez mais parece que seja uma possível aproximação. Acho que já se está a tornar. E o que a gente já poderia sentir ou pressentir através de algumas ações de Donald Trump relativamente a essa aproximação à religião nos Estados Unidos da América, agora temos a confirmação pelas suas palavras quando, há sensivelmente um mês, algumas semanas ou um mês, ele disse no National Day of Prayer, e vou citar: "We are bringing back religion." Como se a religião tivesse estado ausente do panorama dos Estados Unidos da América, que não estava, como quem acompanha a realidade daquele país sabe que nas últimas décadas a religião tem estado não só bem presente, como cada vez mais presente, e com Donald Trump à frente do governo, essa presença tem sentido cada vez mais forte, tanto no primeiro mandato como ainda mais neste segundo mandato em que ele está a exercer. E estas afirmações não auguram nada de bom, com todas, não só pela aproximação da religião e a presença da religião na política, ao contrário do que nós defendemos, e nós aqui na nossa associação, nós em Portugal e nós na Europa, em que defendemos a laicidade, portanto essa separação entre a religião e a governação dos vários países. Parece que é um consenso, parece-me a mim que é um consenso que existe a nível do panorama europeu, mas que alguns países estão a tentar furar, e no caso dos Estados Unidos a bolha já se furou há muito tempo, ou o muro já se quebrou, o muro de separação já se quebrou há muito tempo, quando isso foi uma luta de muitos políticos americanos ao longo do tempo. Portanto, também não podemos esquecer isso, e o Donald Trump está a reverter essa barreira que existia e que era muito bem vista por todos. Agora, falando de coisas um bocadinho mais positivas, ou aparentemente mais positivas, Trump diz que o Papa ofereceu o Vaticano para negociar um acordo entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos lá contextualizar isto. O Trump, quando estava em eleições e preparar-se para ser eleito, como veio a ser, prometeu acabar com o conflito entre a Ucrânia e a Rússia em pouco tempo. Foi um mês que ele disse. 48 horas. Não, 48 não. horas, portanto A ainda foi promessa era menos. 48 horas. E, portanto, grande negociador que ele era, tinha uma grande Ele era só capacidade de pegar no liderança. telefone. Só pegar no Pegar no telefone, telefone e falava, porque acabou. pronto, o homem é delusional completamente. E isso não aconteceu, portanto ele já está há vários meses no governo, e a guerra infelizmente continua.
Ele tem estado de negociações. Nós sabemos que a guerra continua porque a Rússia, que foi o país invasor da Ucrânia, não quer. Já houve várias tentativas de negociação e não está interessada nisso. E, mas agora, o novo Papa, temos um Papa novo, um novo líder, que não é só um líder religioso, mas é também, para todos os efeitos, um líder de um país pequenino, que é o Vaticano, portanto, enquanto chefe de Estado, está também a tentar intervir, porque supostamente há essa moral cristã, neste caso católica, de tentar mediar conflitos, e é uma das coisas que a Igreja Católica pede, é que foi sempre, que pega nisso para apelar à sua grande moralidade, que tem sido uma mediadora, uma instituição mediadora de conflitos a nível internacional. É uma das grandes discussões que eu tenho com os cristãos e católicos à minha volta, que explicar que não é bem assim, mas está bem. Mas pronto, é a Igreja, o novo Papa, a mostrar o seu papel diplomático na cena internacional e disponibilizou o Vaticano para isso. O Trump também está contente com a situação e diz que também vai ajudar, vai estar envolvido nessas negociações. E os líderes europeus também acolheram muito bem a proposta do Papa. Vamos ver o que é que sai daí. Eu não tenho grandes esperanças, porque Putin tem dito que sim, que estava interessado na paz e no fim da guerra, mas a verdade é que quando as negociações se aproximam de um avançar, há sempre acaba por haver um retrocesso e as coisas nunca se concretizam. Quero acreditar que é porque o Putin não quer fazer as cedências que lhe propõem e, portanto, quer ser vitorioso daquilo para justificar a invasão que fez inicialmente. Portanto, vamos também acompanhar mais estes episódios. Não sei se queres comentar alguma coisa. Ou... Eu acho que é indiferente onde é que este tipo de negociações acontecem. O que interessava era que elas acontecessem. E não me parece que o Donald Trump tenha capacidade de mediar um conflito desta magnitude. Aliás, eu não me parece que o Donald Trump tenha competência para vestir as próprias calças. Por isso, não me parece a melhor escolha para, seja o que for, que envolva milhões de vidas e de pessoas inocentes que estão a ser apanhadas neste conflito, e não é o único conflito, também temos a decorrer o conflito em Gaza, em que o próprio Trump também já tentou um bocadinho distanciar-se, porque também não conseguiu resolver o conflito, não é? E agora temos um ministro da Segurança Nacional israelita, Itamar Ben-Gvir, a defender que é tempo de entrar na faixa de Gaza com toda a força necessária, dado que o Hamas expressou reserva à nova proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos. Ou seja, ele onde mete a mão, o homem faz a asneira. Sim. Então ele dizia que Exceto na campanha. queria arrasar a Palestina e fazer daquilo um resort de luxo, quer dizer, não... E isto é completamente desumano, ele brinca com a situação, isto para mim é brincar com a vida e com a realidade das pessoas e com o sofrimento das pessoas que estão naquele momento ali na Palestina a sofrer, também com outra invasão, e agora estás tu a dizer que Israel quer invadir aquilo à força, com toda a força, como se não fosse isso que esteve a fazer nos últimos meses. Aquilo está Não foi destruído. isso a fazer nos últimos meses. Eles têm capacidade bélica para fazer muito mais do que aquilo que fizemos, do que aquilo que fizeram. Para nós é impensável uma violência ainda superior, mas a verdade é que a nível de tecnologia bélica Israel está muito à frente, por isso eles Sim, conseguem fazer ainda pior. Infelizmente conseguem fazer ainda pior. E é mais enfim. um exemplo daquilo que tu estavas a dizer, do resultado de Estados que não são laicos. Quando um Estado Uhum. não é laico, é isto que acontece. Os Sim, Estados Unidos sim. estão a caminhar para lá e vamos ter toda a esperança, apesar de eu já não ter muita, que Portugal não esteja a caminhar na mesma direção para grande gáudio da Igreja Católica em Portugal. Pois, e isso tem repercussões em Portugal, tem repercussões na nossa vida. E vamos fazer agora aqui a ligação entre os dois temas, entre o que está a acontecer a nível internacional e o que está a acontecer a nível nacional, como por exemplo o Papa ter dito que afirmou que uma família se baseia numa união estável entre homem e uma mulher, ponto um, e ponto dois, que sobre o aborto, um católico, vou citar um católico, não é pró-vida se é contra o aborto.
mas a favor da pena de morte. Portanto, o que é que temos aqui? Temos duas coisas que se relacionam. Para começar, a continuação da narrativa católica de que a família, só existe um tipo de família válido, que é entre um homem e uma mulher, fazendo tábua rasa de tudo o que o antigo Papa Francisco, o Papa anterior, dizia que a Igreja era aberta a todos, 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 pois sabemos que não é bem a todos, há sempre um mas. Saiu uma notícia há pouco tempo que a Igreja, que eu vi isto ontem, que é aberta a todos, para todos entrarem, inclusive pessoas LGBT podem entrar, são bem-vindas à Igreja Católica, mas, e agora entra o mas não podem permanecer como são, têm de mudar. Portanto, é aberto a todos para entrar, mas depois têm de se mudar no processo. É como se entrassem para se alterar, como se quisessem mudar alguma coisa na sua vida ou como se precisassem de o fazer que não precisam. Isto ponto 1 sobre o conceito de família. Ponto 2 sobre o tema do aborto. É voltar ao mesmo, que com a visão cristã no geral e católica em particular, que as relações servem para oficializar, para oficializar o ato sexual, e o ato sexual servir para a reprodução, unicamente para fins reprodutores. E, portanto, equivaler uma interrupção voluntária de gravidez, que vulgarmente se chama aborto, a comparar isso à pena de morte. E que uma pessoa que defende a interrupção voluntária de gravidez não é pró-vida. Como se ser pró-vida, o que eles entendem por pró-vida é que qualquer pessoa, qualquer mulher e qualquer casal no geral, qualquer mulher em particular, tenha, depois de ter iniciado uma gravidez, que a tenha de levar obrigatoriamente até ao fim, e depois sem se preocupar com o que vai acontecer àquela criança. Quer dizer, se o casal não tiver condições para criar a criança que lhe vem, isso já não interessa nada, isso já não... Para mim, ser pró-vida é ser pró-vida com dignidade. E que as pessoas, tanto o casal como as crianças que vão nascer ali, tenham uma dignidade de vida. Isso para mim é que é ser pró-vida. Pró-vida para nascer e depois as pessoas estarem em situações de pobreza, em situações de mendicância, em situações de sem-abrigo, em situações, às vezes, até com abrigo e com essas, mas sem qualidade de vida. Isso não é ser pró-vida. Ser pró-vida é viver com dignidade. Isso a mim é que deve ser, deve ser. Para além de toda a narrativa que existe sobre o que é a interrupção voluntária de gravidez e que já está uma criança formada no útero da mãe, portanto estamos a matar aquela criança, e que isso não é verdade. Obviamente quem nos acompanha e que tem uma visão semelhante à nossa sabe que isso não é verdade. Os religiosos que acompanham o nosso podcast também são alguns e são bem-vindos a ouvir o nosso podcast, até para ouvir ideias diferentes das que estão habituados a ouvir. Se calhar não têm esta visão e acreditam na propaganda, porque isto é de propaganda que se trata, que lhes é incutida, de que quando se faz uma interrupção voluntária de gravidez já existe uma criança formada no útero da mãe. Isso não é verdade. Isso seria um parto. Isso não seria um aborto, seria um parto. Exato. Faz muita confusão porque eu acho que as pessoas simplesmente se escusam de pensar naquilo que estão a dizer. Mas eu tenho aqui 2 conteúdos para te mostrar. Se os nossos ouvintes não souberem, eu explico desde já que, de propósito, eu não mostro as 3 coisas ao João, porque eu quero ver e ouvir, e quero que vocês ouçam também a reação honesta de uma pessoa que se depara, muito provavelmente pela primeira vez, com certos conteúdos. Portanto, deixa-me mostrar-te aqui um pequeno conteúdo. Pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, tô eu aqui, o Denis, iremos juntos fazer a cirurgia. Ele vai remover as próteses, porque hoje está se tornando um homem de Deus. E você que não doou, por favor, clique no link e oferte na vida dele, que em nome de Jesus, em breve, ele vai estar sem essas próteses. Amém. Ex-travesti. A glória do Senhor. E também ajudem o Panarela, a gente estava vendo o último, que ele ainda sofre, né? Muito por conta na rua, se sentir humilhado, às vezes, né? Com vergonha do corpo. Então ajudem nós na vaquinha para que a gente possa fazer as nossas cirurgias. Amém. Bom, eu fiquei dividido entre rir e chorar por 2 razões.
Para começar, há aqui uma discrepância para mim entre o que vi e o que eu vi. Entre o que vi, vou começar por aqui, vi o que me aparentava serem dois rapazes, em que um apalpa as mamas de outro, não é? Mas bem, um peito bem desenvolvido, e estavam a pedir para fazer uma vaquinha para uma operação. E o outro, e depois esse que estava a palpar as mamas vira-se de costas, e o outro diz que, apontando para o rabo, tem um rabo bastante desenvolvido, que a operação, também vai haver uma operação para transformar o corpo daquele rapaz que tem um corpo grande. E o que está escrito depois no final diz, numa caixa de texto, somos ex-travesti para a glória de Deus. Bom, aqui logo há um problema, porque acho que o que eles querem dizer é que eram pessoas trans, ex-pessoas trans, para a glória de Deus. Porque travesti é outra coisa. Travesti é mudar, usar roupa e transformar-se enquanto persona. É uma fantasia em termos de mudança de roupa. Acho que o que eles querem dizer é que são ex-pessoas trans. Para a glória de Deus, como se fosse uma coisa boa, e eles estão todos animados com isso. Mas eu acho ridículo aquilo de se apalparem uns aos outros. A tua cara, eu não me estou a rir do vídeo, estou-me a rir porque enquanto tu vias o vídeo eu só estava a olhar para a tua cara e tu estavas de boca aberta do género. Porquê? O que é isto? É O que mesmo. isto? É porque ainda por cima a primeira vez que eu vi este vídeo, e foi essa quando estavas a ver a minha reação, só estava a ver, não estava a conseguir ouvir. E se nós... É bom fazermos este exercício, às vezes ver um determinado vídeo, seja um vídeo de ficção, não é? Um filme, ou vermos um excerto, um videoclipe sem som, só ver a imagem, isso diz muito do que está a acontecer. E foi o que aconteceu aqui. E estou perplexo. A religião é um dos exemplos em como a religião faz muito mal à vida das pessoas, às próprias pessoas. E esta lavagem cerebral que fazem a pessoas, seja LGBT, seja a pessoas trans, seja a pessoas com uma mundividência diferente daquela propagada, qualquer que seja, às vezes com as coisas mais mundanas, uma mundividência diferente daquela de uma religião cristã, neste caso pareciam ser evangélicos. Isto faz mal às pessoas, porque as pessoas têm o direito, é um direito que nós temos de desenvolver a nossa própria identidade e de sermos diferentes uns dos outros. Aliás, é uma das coisas que se critica nas ditaduras, é todas as pessoas serem iguais, ou formatar as pessoas para serem todas iguais na maneira de pensar, iguais na maneira de falar, iguais na maneira de se vestir. Isso vê-se muito nos filmes distópicos, todos se vestem da mesma maneira. E aqui é isso, é todos vestirem-se de uma determinada maneira, todos terem um comportamento muito idêntico, e isto vai contra a possibilidade das pessoas se descobrirem, desenvolverem a sua própria identidade, a sua própria personalidade e cultivar as suas diferenças, porque todos nós somos únicos, somos diferentes, e a diferença é bom. Não precisamos para participar em qualquer agrupamento, movimento, agremiação, o que quer que seja, que nos tenhamos de tornar iguais. Aliás, isso, e pegando sempre, voltando outra vez, porque já mencionámos isso noutros episódios, ao livro do António Madalena, isso é o que caracteriza as seitas. E aqui neste vídeo, certamente te percebeste que eles têm os dois o mesmo corte de cabelo, os dois a mesma t-shirt, que é uma t-shirt que tem uma cruz, cuja parte da cruz diz, renúncia. Renúncia. E depois há uma parte do vídeo, quando tu dizes, um deles está a palpar as mamas ao outro, tu notas, se olhares só para a imagem, tu notas o desconforto daquela pessoa ao ser apalpada. Eu acho que esta pessoa não tinha noção de que ia ser apalpado no vídeo. E começa a olhar assim um bocado para o lado, porque está, quer dizer, ele... É a invasão da privacidade, é a invasão do seu corpo. Está ali a abanar-lhe, não é o apalpar, está ali a abanar, quer dizer, mas aquele que foi abanado, aquele que foi apalpado, depois não vai fazer o mesmo ao outro. Portanto, claramente há ali uma pessoa que está a invadir o espaço do outro. Eu não sou contra as pessoas reverterem transformações que tenham feito no corpo e das quais se arrependam. Pelo contrário, se arrependerem, por favor, façam-no. Agora, não porque foram sujeitos a algum tipo de terapia de conversão. Isso é que não. E pressão social também. E pressão social também. Pronto, mas é que só para salientar,
para quem está a ouvir, é que não foi só um apalpão nas mamas. Foi como tu disseste, foi agarrar, mexer nelas, ainda ficou ali uns segundos, e daí a minha reação também, ali a mexer. O que é isso? Enfim. Quando tu claramente notas que a outra pessoa não estava a contar e não está confortável com a situação. Sim. Para as pessoas que nos estão a ouvir, imaginem o seguinte. Imaginem que não estamos a falar de pessoas ex-trans ou o que quer que seja. Vamos imaginar que é uma mulher e um homem ao seu lado. Vamos imaginar um caso com o qual as pessoas conseguem comparar e visualizar no dia a dia. Temos uma mulher e um homem. E um homem agora estava a conversar com a mulher, fazer um vídeo e pegava nas mamas da mulher, com as duas mãos, uma mão em cada mama, pegava nelas, não só apalpava, como andava ali a mexer com elas durante o vídeo. E visualizem isso na vossa cabeça e vejam a imagem que isto passa e qual seria a vossa reação a isto. E pior do que isso, tu notas na expressão do outro que ele não estava a contar com aquilo. E qualquer pessoa que veja isto diz assim, epá, mas eles estão a gravar, não estão em direto, porque é que aquela Porque é que aquilo pessoa passou? não parou, não disse eu não estou confortável? Sim. E Ou então não publiques isso. não publiques isso, eu não estou confortável, e a tua sensação é, não, mas se permitiu que se continuasse a gravar e se permitiu que fosse publicado, não era contra a vontade dessa pessoa. É contra a vontade daquela pessoa, garanto-vos que sim. Vocês se virem o vídeo e se focarem bem a cara daquela pessoa, conseguem perceber que não estava de acordo com as suas expectativas. Contudo, quando estamos neste tipo de grupos religiosos e que facilmente hoje se desenvolvem, o que acontece é que a pessoa já está tão embrenhada na seita e já foi alvo de tanta lavagem cerebral que já não tem capacidade mental para se opor ao seu próprio abuso. E isto é muito importante notar quando há pessoas como o Papa Leão XIV que vêm para o público dizer que a família é um homem e uma mulher. E depois o resultado disso é este tipo de comportamentos. Claro. Que não podem existir, quer dizer, as pessoas Sim. podem fazer as alterações que quiserem ao seu corpo e reverter as alterações que bem entenderem, mas não por pressão religiosa. Isso é que está mal. Claro. E mais, se eles fazem isto em público, gravado para fora, eu penso o que é que acontece àquela pessoa em privado. Em privado, se calhar, não é só as mãos que lhe mete lá, não é? Pois, já sabemos depois do exatamente. abuso que isto resulta. Exatamente, mas é aí que eu quero chegar. É que não é só as mãos e não é só as mamas que são apalpadas. Eu imagino os toques que aquela pessoa deve sofrer em sessões, em privado, o que quer que seja, mas é porque aquela pessoa que apalpou, aquilo já está uma situação normalizada. Quer dizer, a pessoa que apalpou não percebe, não tem noção do incómodo que está, nem repara no olhar da pessoa apalpada, que é, como tu salientaste bem, é um olhar de desconforto. Portanto, a pessoa é para além de ser um desrespeito fazer isso, que é uma invasão de um corpo de outro, é um desleixo, é uma despreocupação com o que o outro está a sentir, é não olhar para a cara, não respeitar o desconforto causado, mas pronto. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org e não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Como é que um parque em Lisboa tem o nome de Papa Francisco? Porque foi uma decisão política aprovada na Câmara Municipal de Lisboa. Como há pontos também com nomes de bispos e isso. Tudo é política. E não só o que temos vindo a falar no episódio de hoje foi da influência da religião na política. Aqui temos o oposto, que é o aproveitamento que a política faz da religião para agradar, supostamente, com a tentativa de agradar aos cidadãos, que eles acham que são uma maioria, mas
nós sabemos que não são só os ateus que defendem a laicidade, muitos religiosos, muitos cristãos defendem a laicidade também, para além daqueles que não seguem todos os preceitos religiosos, são os católicos não praticantes. Mas mesmo entre católicos praticantes, uma grande parte ainda, dentro do meu círculo, da minha bolha, todos eles defendem a laicidade. Portanto, não olham com bons olhos, não veem com bons olhos este excessivo, um ajoelhar, uma submissão da classe política à Igreja, e neste caso estou a falar novamente dos autarcas de Lisboa, em particular da equipa do Carlos Moedas. O Carlos Moedas parece que está absorvido com esta ideia do Papa. Ele não deixa de falar no Papa. Quem segue as reuniões da Câmara de Lisboa, que são transmitidas online, portanto, é sempre a falar do Papa. O Senhor Papa, os cartazes que havia, os MUPIs, os outdoors, a agradecer ao Papa depois das Jornadas Mundiais da Juventude. É uma coisa que aqui... Tudo com dinheiro das pessoas. Sim, tudo dinheiro público, mais uma vez. Enfim. E é uma coisa portanto, que me incomoda, sabes, porque a mesma coisa. Se inicialmente eu achava que o engenheiro Carlos Moedas era um beato, eu já relarguei essa ideia. Isto já ultrapassou a beatice. Isto já é uma questão de sobrevivência política, porque há um crescimento grave de fações políticas dos pastorinhos de Fátima que vêm com o pensinho na mão e mostrar o crucifixo em público, não é? Porque não é nada um ataque à laicidade fazer campanhas políticas de eleições autárquicas a mostrar crucifixos. Não é. Pronto, é cada um com a sua, não é? Mas, enfim, que não se admite e que não se devia ter admitido e que os próprios seguidores dessa seita política não deviam admitir, mas em todo o caso, como há um crescimento desse tipo de posturas, de mostrar o crucifixozinho e de dizer que Deus deu uma missão para governar Portugal, etc., Carlos Moedas precisa de apelar ao católico para se manter no poder. Vêm eleições novamente, não é? E ele precisa dessa bengala da religião. Isto não tem a ver com, creio eu, é uma opinião muito pessoal, já não tem a ver com ser um beatozinho que anda atrás das saias do Papa. Isto tem a ver com sobrevivência política e nesse aspecto ele é muito inteligente. Só foi pena ter gasto o dinheiro todo que gastou, porque assim, ele próprio está a ir contra aquilo que disse. Ele, quando fez o palco com aquela cruz gigante que fere os olhos, disse, mas isto não é só para as Jornadas Mundiais da Juventude, é para tudo, é para todas as outras, todos os outros eventos que se queiram cá fazer. Tu dizes assim, que eventos é que nós vamos fazer com uma cruz gigante no palco? E agora o parque chama-se Papa Francisco e vais ter o Rock in Rio Papa Francisco. O que é isto? Que eventos é que tu vais fazer ali? Não faz sentido. Não é? E aliás, os poucos que já se tentaram fazer lá acabaram por ser cancelados e mudado o local porque aquilo não tem condições para fazer. Aquilo está completamente exposto, faltam árvores ali, já várias pessoas vários políticos tinham mencionado isso. E já nas Jornadas Mundiais da Juventude se queixaram. Porque se queixaram e nos eventos também. Pronto, houve lá na altura que queriam fazer, não era dos calores, mas era uma dessas festas académicas e tiveram de cancelar porque aquilo não tinha condições. Não pode ser. Enfim. Vai ser um mono que vai ficar ali com uma cruz gigante a chamar-se Papa Francisco até cair, porque não se vai fazer mais nada ali. Vai ter de sofrer alterações. É o legado do beato Moedas. Sim. Enfim. Ainda sobre os atentados à laicidade, porque isto não é só a nível autárquico, é também a nível nacional, é precisamente os atentados à laicidade nas Forças Armadas. Eu creio que no último episódio em que estive aqui a falar contigo, já tinha chamado a atenção que no Facebook das Forças Armadas tinham feito um post a dizer Unidos pela Fé e uma fotografia alusiva às Forças do Exército. E houve críticas da nossa parte, eu até inclusive fui comentar no post, outras pessoas, umas ateias, outras nem por isso, mas que mais uma vez lá está a defender a laicidade, são religiosas, mas defender a laicidade, foram lá criticar aquele post. Obviamente tinha as outras no sentido contrário a defender, a dizer que sim, somos um país muito cristão e portanto as Forças Armadas têm a defender, têm a ter uma postura religiosa no seu funcionamento, mas a verdade é que depois disso
outros posts idênticos continuaram a surgir nas redes sociais de outras forças de tanto de segurança como do exército. Isto a mim preocupa-me, porque está-se a disseminar. Não foi um erro do gestor de conta daquela força, das forças, daquele serviço das Forças Armadas que, ou porque achava que estava a fazer bem, ou, portanto, por ignorância, ou por indicação superior, ou porque acreditava mesmo naquilo que escreveu aquele post. Não, está-se a disseminar em diferentes contas, e eu não acredito que seja a mesma empresa a fazer a comunicação para todos os ramos das Forças Armadas e do Exército no geral. Portanto, deve haver indicações superiores e, portanto, a nível de governo para o fazer dessa maneira. E isso a mim preocupa-me, porque parece que estamos a aproximar da realidade norte-americana em que o Estado deixa de ser laico e passa a ser uma teocracia. E será que nós queremos mesmo isso? E será que queremos uma teocracia no geral? Será que queremos uma teocracia cristã? E se essa teocracia não fosse cristã, mas fosse islâmica? Temos de pensar nestas coisas. É por causa disso que o Estado deve ser laico, deve ser independente, não deve favorecer uma religião em detrimento de outra, deve ser imparcial e às mensagens religiosas cabe a função da religião, à política cabe governar para todos, independentemente da confissão religiosa ou ausência dela. É sobre isso que devemos defender. Temos que ter em consideração duas coisas. A quem é que as Forças Armadas prestam vassalagem? Ao Estado português ou ao Estado do Vaticano? Em primeiro lugar, Exatamente. temos essa questão. A vassalagem ou a obediência das Forças Armadas é para com o Estado português, não é para com o Vaticano, e, portanto, a Igreja tem que ser mantida fora das Forças Armadas. Claro. Mas isto não é de hoje, não é de agora, sempre foi assim, e há uma razão para isso. Mas está a piorar. Aqui. Está a piorar, mas porquê que está a piorar e porquê que há legitimidade para piorar? Artigo 17 ou 17º da concordata assinada pelo nosso amigo Durão Barroso, não foi? Foi Durão Barroso, se não me engano. É possível, numa das revisões, sim, porque ela foi revista já depois do ano 2000. Até posso verificar aqui, pela República Portuguesa, José Manuel Durão Barroso, pela Santa Sé, Ângelo Cardinal Sodano, Secretário de Estado. Portanto, está aqui um acordo entre dois Estados e é preciso que se tenha noção disso. Em todo o caso, para te ler muito rapidamente o artigo 17º, a República Portuguesa garante o livre exercício da liberdade religiosa através da assistência religiosa católica aos membros das Forças Armadas e de Segurança que a solicitarem e bem assim através da prática dos respectivos atos de culto. O número 2 diz: a Igreja Católica assegura, nos termos do direito canónico e através da jurisdição eclesiástica de um ordinário castrense, a assistência religiosa aos membros das Forças Armadas e de Segurança que a solicitarem. E depois temos outro artigo, um pouco mais à frente, que já é o artigo 4, que diz o que eu acho mais importante, e é a razão pela qual há tanta religião nas Forças Armadas. Está aqui. Os eclesiásticos podem cumprir as suas obrigações militares sob a forma de assistência religiosa católica às Forças Armadas e de Segurança, sem prejuízo do direito de objeção de consciência. Aqui há dois interesses. O interesse de, como sabemos, os sacerdotes da Igreja Católica são homens e, como tal, teriam que, nesta altura ainda, porque isto foi antes do serviço militar ser obrigatório, deixar de ser obrigatório, aliás, para poderem estar lá a rezar enquanto os outros estavam a cumprir o seu dever, que na altura era um dever, de ir à tropa, não é? Como se costuma dizer, e depois é uma forma de arranjar mais um tachinho. Quem é que tu achas que paga o ordenado para estes senhores estarem a prestar assistência espiritual nas Forças Armadas? De uma religião que supostamente é de fé e que devia estar contra a existência de Forças Armadas. E a existência de guerra, e a existência de armas, e a existência de tudo aquilo que o Vaticano supostamente não professa, mas depois investe com o seu banco. E agora voltamos às palavras do Papa, em que ele defendia a ética coerente da vida
para falar do aborto, que se somos contra a pena de morte também devíamos ser contra o aborto, né? Essa falsa equivalência. E então a ética coerente de vida é compaginável, a ética coerente de vida que ele defende é compaginável com a guerra, com as Forças Armadas. Se a Igreja Católica ou qualquer outra religião que se diz pela paz quer a mesma paz, porque é que não só está envolvida diretamente, como desenvolve acordos, como é o caso da Concordata, é um acordo entre os Estados, para estar presente nas Forças Armadas, no Exército. Para quê? Tu sei pela Eu paz, digo-te, porque é que tens de estar lá? Eu sei porquê. É uma ora pergunta bem, retórica. a pergunta é retórica, mas o que eu te digo é, e só vou, para concluir o assunto, só vou dizer isto: de Sim. cada vez que a palavra coerência surgir no discurso de um líder religioso, seja ele qual for, essa pessoa devia lavar a boca com sabão clarinho. Não é o Papa, seja qual for o líder religioso, eu nunca ouvi um, na minha vida curta de 40 anos, nunca ouvi um que realmente fosse coerente. Os únicos que eu ouvi a serem coerentes espetaram-se contra torres nos Estados Unidos. Esses eram coerentes. Mas podemos passar ao próximo tema. Sim, o próximo tema então vamos falar da minha sugestão de livros. E o livro que eu trago hoje é um livro um bocadinho diferente, porque, para começar, porque está em inglês, é intitulado Introducing Anthropology of Religion, escrito pelo Jack David Eller. O Jack David Eller é um investigador, doutorado, professor de antropologia nos Estados Unidos da América, e é autor de vários livros e de vários artigos científicos, e um dos livros que eu também destaco aqui, relativamente recente, é intitulado Trump and Political Theology, portanto Trump e Teologia Política. E voltamos ao mesmo, estamos aqui quase a fechar um círculo em que tudo isto é político, a preocupação com os Estados Unidos estarem-se a transformar num Estado teocrático gradualmente. Estas preocupações, mais uma vez, não são relativas apenas aos ateus, aos agnósticos, é uma preocupação que está a ser cada vez mais generalizada, inclusive no meio académico. Este livro é muito interessante. Já agora foi oferecido por um dos nossos associados, deixa-me dizer, o Paulo de Sousa, que ofereceu à Associação Ateísta, não à biblioteca da Associação Ateísta, mas à Eva Monteiro. Eu tinha aqui o livro, é este livro que eu prometi ao Paulo de Sousa que te faria chegar, e ainda não o fiz, mas não está esquecido, está aqui posto de parte. Ainda não estivemos juntos. Não estivemos juntos e foi essa a razão. Podia tê-lo enviado por correio, mas não quero estragar. Mas da próxima vez que estivermos juntos numa próxima Assembleia Presencial, o livro chegar-te às mãos. E obrigado ao Paulo já agora. É verdade, obrigado, Paulo. É uma pessoa bastante presente, está nas nossas assembleias sempre que pode. Acompanha-nos de perto e espero que esteja a ouvir também o nosso podcast. Também sei que ele costuma acompanhar o grupo do WhatsApp, onde às vezes vai comentando. E quando não comunica, sei que ele está a ler, e a prova disso foi que este livro surgiu numa dessas conversas, e ele lembrou-se, não se esqueceu, e quando estive com ele presencialmente entregou-me o livro para fazer chegar a ti. Mas estava eu a dizer aqui que, olhando para o conteúdo, para o índice do livro, temos tópicos como porque estudar antropologicamente a religião, entidades religiosas e conceitos, símbolos e especialistas, a linguagem religiosa, o comportamento religioso, algo que nós temos falado também muitas vezes aqui, a religião, moralidade e ordem social, os novos movimentos religiosos, as religiões no mundo, a violência religiosa, porque lá está, a religião, as religiões não são necessariamente movimentos de paz, isso é a narrativa, mas depois a prática é outra. E a irreligião e secularismo, o fundamentalismo religioso, e termina com a religião nos Estados Unidos da América, porque sendo isto escrito por um autor norte-americano, é normal e é expectável que se foque também, já depois de ter feito uma perspectiva, uma abordagem geral, que se foque então na realidade do seu país. E este é o livro que eu trago hoje. É um livro... já li partes, é um livro académico, escrito por um académico, mas está escrito de uma maneira acessível e qualquer pessoa pode lê-lo e compreendê-lo com facilidade. Obviamente, neste caso, desde que
domino a língua inglesa, porque não sei, agora aqui é desconhecimento, não fiz esta parte do trabalho de casa, não sei se está traduzido para português, mas é um livro interessante, publicado pela Routledge, uma editora bastante reconhecida pela qualidade dos trabalhos que publica. Posto isto, e passando à fase seguinte, gostaria de conversar contigo um bocadinho sobre as atividades da Associação Ateísta no último mês. Portanto, houve um episódio aqui do nosso podcast Almoço Sem Deus, anterior a este, que vale a pena também ouvir, como qualquer outro. Neste caso, e eu gostei muito de conhecer, se ainda ouvi uma parte, não terminei de ouvir o episódio, da conversa que tiveste com o Miguel Ferreira, e o título era A Libertação do Rebanho. Acho que é uma das coisas que gosto nos podcasts, quando tu falas com convidados que trazes aqui ao podcast. Para começar, conhecemos pessoas novas, conhecemos novas perspectivas, eu gosto muito disso. Não só de conhecer as pessoas e a sua visão e como é que mudaram como é que chegaram ao ateísmo, ou como é que lidaram com outros desafios societais, como por exemplo a conversa que fizeste com a Patrícia da Associação Escolha. Gostei muito, esse marcou-me bastante, mas todos os outros também, e eu gosto muito dessas conversas porque abrem horizontes e permitem-me conhecer melhor a realidade das pessoas que nos acompanham de alguma maneira por este país fora, e percebemos que somos muito diversos, ou seja, somos o contrário de uma ditadura, somos o contrário de uma seita religiosa, nós não queremos ser todos iguais, nós reconhecemos que somos diferentes e valorizamos essas diferenças. E é isso que eu tenho aprendido muito com as conversas que tu tens com os convidados que recebes no podcast Almoço Sem Deus. Em segundo lugar, gostaria de dizer que no dia 26 de maio houve mais um episódio do podcast que está disponível no YouTube, Quarteto dos Três Ateus, Miguel e Gabriel. E no Spotify. E está no Spotify também. Mas eu salientei aqui a data, propositadamente a data 26 de maio, porque recomendo que recuem a esse episódio desse dia, porque esteve presente o Paulo Henriques à conversa com o Gabriel e com o Miguel, e o Paulo Henriques é um dos associados aqui da Associação Ateísta Portuguesa, e a conversa, como já é habitual também naquele grupo, naquele podcast, foi bastante interessante, e que o acompanhem. E aproveitando que estamos a falar de podcasts, recomendo que estejam atentos ao próximo episódio do Almoço Sem Deus, do nosso podcast Associação Ateísta, porque a Eva irá conversar com outro dos nossos associados, que se chama João Tavares. E o João Tavares vai falar-nos do movimento religioso católico, que é do movimento dos focolares. E eu, em particular, vou ter muito interesse nesse episódio, porque eu não faço a mínima ideia do que é isso do movimento dos focolares. Ouvi isso hoje pela primeira vez em conversa com a Eva Monteiro, e eu estou entusiasmadíssimo para conhecer este movimento. E eu que conheço muitos dos movimentos católicos, conheço algumas pessoas que estão envolvidas nos movimentos católicos, uns mais predominantes na sociedade e outros mais recônditos, que pouca gente conhece, mas deste eu juro que nunca tinha ouvido falar, e portanto é uma novidade para mim. Estou interessadíssimo em ver, ouvir e conhecer este novo movimento, que se calhar não é tão novo assim, é isso que eu vou descobrir, se calhar até já tem alguns anos, mas quero saber mais sobre isto, saber o que é que defendem, o que é que promovem e o que é que está em causa. Portanto, peço-vos, sugiro, recomendo que acompanhem este episódio, porque eu também tenho muito interesse. Tem assim um travozinho de Opus Dei. Tem um travozinho de Opus Dei. Aliás, eu creio que todas estas instituições internas da Igreja Católica acabam por ter um bocadinho travozinho ao Opus Dei. Nós conhecemos melhor a Opus Dei do que conhecemos as outras, mas o esquema não difere assim não muito. É muito mas há muita coisa muito interessante acerca do movimento dos focolares, e o João conhece-o muito bem, porque nasceu numa família que já estava neste movimento, e agora, como homem adulto, assumiu o seu ateísmo, saiu desse movimento
e tem muito a dizer sobre o assunto. Tem tanto a dizer sobre o assunto que fica desde já prometido que este não será o último episódio acerca do movimento dos focolares com o João Tavares. Mas eu tenho uma novidade para te dar. Dá-me. Gosto de novidades. E não te dei esta novidade antes porque ela surgiu enquanto nós estávamos a gravar o podcast. Como sabes, eu tenho sempre aqui várias tabs abertas enquanto falamos, e eis que recebo um e-mail. Do que é que trata este e-mail? Há algumas semanas, não vai há muito tempo, até vos posso dizer que foi no dia 15/5, portanto há 2 semanas, recebemos um pedido de ajuda de apostasia. Não vou revelar o nome nem os detalhes, vou só dizer que foi uma pessoa do norte de Portugal que nos relatou que estava a ter dificuldades em pedir a apostasia com a diocese em que foi batizada, e que dizia que a diocese dizia que não tratavam do pedido porque não era responsabilidade deles. A diocese remetia o assunto para a paróquia enviava esta pessoa para o padre e o padre voltava a indicar que a competência é da diocese. Então esta pessoa estava ali num movimento circular, de uns passa para os outros, e a pessoa não conseguia sair deste movimento. Dadas as circunstâncias em que esta pessoa se via, quando nos contactou, eu sugeri que utilizasse o nosso modelo de carta e passasse esta gente toda à frente. E mandei a falar com o vigário judicial da zona em questão, que é daqui do norte. E essa pessoa fez como eu lhe disse. Eu expliquei-lhe, tem que mandar uma carta registada com aviso de recepção, mas também tem que incluir um envelope e um selo já preenchido para eles responderem com a confirmação por carta. E esta pessoa assim fez, e eu disse-lhe sempre, continua a contactar connosco caso precise de mais ajuda, e claro, não estava à espera de mais resposta. Isto é muito comum, as pessoas pedem-nos ajuda, nós explicamos como é que funciona, as pessoas vão à vida delas e nós ficamos muitas vezes sem saber qual foi o resultado. Ora, hoje, nem há 1 hora atrás, recebi um e-mail desta pessoa a dizer: queria só informar que já recebi a confirmação da apostasia, agradeço a vossa ajuda ao longo do processo. Ou seja, aquilo que foi um processo de saltar, tipo bola de ping-pong, do padre para a diocese para a paróquia, da paróquia para o padre, em 15 dias resolveu-se com uma simples carta ao vigário judicial. E eu sinceramente aconselho as pessoas a dirigirem-se diretamente ao vigário judicial, porque o padre muitas vezes não tem interesse em fazer o pedido de apostasia. Inclusivamente já me foi relatado por uma pessoa que também está em processo de apostasia que o padre da paróquia dela, há uns anos atrás, lhe quis cobrar, creio que 100 e tal euros para analisar o processo da apostasia. Por isso, não caiam nessa. A apostasia não é para ser cobrada, já vos sacaram muito dinheiro ao longo da vida. A apostasia é um processo simples, é do vosso direito pedi-lo, e se precisarem de ajuda, basta enviarem um e-mail para a Associação Ateísta Portuguesa e nós temos todo o gosto em ajudar. E essa é a novidade de hoje, fico muito feliz. Esta pessoa, não sei se ouve o podcast ou não é nossa associada, portanto nós também prestamos ajuda a quem não é associado, mas fico muito feliz em ter esta confirmação de que o contacto direto com o vigário judicial resolve a situação rapidamente. Pá, isso é uma grande boa notícia, porque é isso, nós temos recebido muitos pedidos e, como tu disseste, nem sempre depois temos o feedback de como é que, da resposta que tiveram, mas continua a haver muitas dificuldades em conseguir a apostasia. No meu caso, quando fiz a primeira vez o pedido, a primeira e única vez que fiz o pedido, também não tive resposta, e vou reforçar, vou voltar a isso. Mas na altura eu interpretei que foi na altura das Jornadas Mundiais da Juventude e imaginei que o padre também estivesse envolvido, deve-se-me sendo aqui da área de Lisboa/Loures, na interface entre os dois concelhos, que estivesse ocupado, mas tenho de voltar à carga, porque agora já não é essa desculpa, portanto agora tenho mesmo de responder. E vou usar também a técnica de recorrer ao vigário judicial. Portanto, são muito boas notícias a que traz, ainda bem que conseguimos ajudar, e ainda bem que não só conseguimos ajudar, como houve já uma resposta à dificuldade.
Portanto, Eu já recebi relatos de outras pessoas que sim, me disseram que funcionou. Referi esta porque recebi o e-mail enquanto estávamos a gravar. Mas esta situação de contactar diretamente o vigário judicial parece-me ser a sim, mais eficiente, até porque a pessoa que vai receber a carta é aquela que está mais por sim. dentro do direito canónico, ao contrário dos padres e dos párrocos, Uhum. que não estão para se chatear e acham que tu não tens esse direito, porque o batismo é um sacramento para a vida inteira e não pode ser anulado. Por isso, obrigada também, já agora, ao associado, não vou revelar o nome porque não sei se tem autorização ou não, mas houve um associado, isto não foi uma coisa que eu inventei, houve um associado que nos relatou a forma como ele conseguiu obter a apostasia, inclusivamente enviou-me a carta da apostasia que recebeu, e foi através desse contacto e desse relato que eu comecei a encaixar as peças juntas e comecei a aconselhar as pessoas a fazerem dessa forma. Portanto, obrigado se nos está a ouvir, de certeza que sabe quem é, porque conversamos acerca disso e até nos mandou cópia da carta. Por isso, quem estiver interessado no processo de apostasia é fazer isto, é muito simples e, pelos vistos, em 2 semanas a situação está resolvida, ao invés de andar a arrastar durante meses e anos, como foi o meu caso e como é também o teu. Sim. E para terminar, relembrar que temos 3 iniciativas na associação que têm lugar recorrentemente. Temos um grupo no WhatsApp que convida todos a poderem participar. Temos um dos canais do WhatsApp é público, portanto é aberto a todos os que queiram participar, não precisam de ser associados para seguir, para nos acompanhar nesse canal do WhatsApp, onde temos conversas sobre essencialmente sobre as notícias que vão surgindo do dia a dia, esclarecimento de dúvidas, para um grupo informal em que a conversa também flui muito naturalmente, com toda a informalidade que a gente gosta. Isso por um lado. Por outro lado, que se tenha mantido 2 iniciativas da Associação Ateísta, em particular o Clube de Leitura Ateu, que terá lugar a próxima sessão no dia de hoje, que estamos a gravar este episódio, portanto, quando o episódio for lançado já não vão a tempo de participar neste, mas inscrevam-se para participar nos seguintes, e esse é o desafio que eu lanço. Mas aproveito para informar que o tema debatido no Clube de Leitura Ateu deste mês será dedicado ao tema Porque Sou Agnóstico, um texto de Robert Ingersoll. Isso por um lado. E depois temos a nossa tertúlia Livre Pensar, que terá lugar amanhã, é sempre no último domingo, no último sábado, peço desculpa, no último sábado de cada mês. E o tema também é interessante, a origem das religiões, perspectivas científicas e históricas, e nestas tertúlias são conversas informais também que vamos falar em torno de um tema em particular, pois normalmente acabamos por divergir porque as conversas são como as cerejas, mas também o tema deste mês também me parece bastante apelativo. É para mim, em particular, um tema interessante, porque foi isso que me levou ao ateísmo, foi precisamente a história e a história das religiões em particular, e neste caso vamos falar sobre a origem das religiões, e há muito para dizer sobre este tema. Eu aproveito também para mencionar que já fiz a atualização dos temas, da lista de temas que vamos abordar mensalmente até janeiro de 2027. Por isso, quem quiser saber do que é que vamos falar e o que é que vamos discutir nas tertúlias Livre Pensar, pode consultar no site da associação, aateistaportuguesa.org, e já agora também referir, dado que a data de publicação deste episódio em particular, esta sessão já terá passado, a próxima será sobre ação pública e ativismo pela laicidade. Pelo que vos peço que se inscrevam para receberem o link de participação e também relembrar que as sessões do Clube de Leitura estão entregues a 3 associados que se têm esforçado imenso por manter esta iniciativa. São eles o João Nascimento, o Gabriel Coelho e o João Sequeira. Muito obrigada aos 3, têm feito um trabalho excelente e espero que possam continuar. Sim, Eva, aí é importante ao mencionar esses 3 associados, porque mantêm viva a nossa associação também, porque nós queremos que vários membros se envolvam. Isto não é algo que eu tenho lutado
que eu tenho lutado desde o início, que é não quero que uma associação seja de uma pessoa só. A associação deve ser de todos os seus associados e deve ser de várias maneiras. Uma delas é estar aberta à participação de todos e estar aberta à recepção de novas ideias e da colocação em prática dessas ideias. E os 3 membros mencionados têm feito isto não só através do seu empenho, mas deixa-me dizer-te também pelo empenho e pela qualidade dos textos escolhidos, que são muito bons e que permitem uma boa conversa em torno desses textos, para além do grafismo, que, salvo erro, acho que também ajudas na parte do grafismo. Isso é uma coisa que é bom mencionar. Eu fiz o Sim, inicial do grafismo, mas o João ok. Nascimento tem feito um trabalho extraordinário, que não é só a questão de selecionar os textos, não é só a questão de estar lá a falar sobre os textos e de os conhecer para poder falar sobre eles, é também o trabalho de sapa que ele Sim. faz. Por exemplo, a formatação do texto. Muitas vezes ele arranja o texto em papel e depois tem que estar ali a Sim. escrever o texto todo para ficar tudo bonitinho, para E vocês ainda receberem em traduz. PDF. Ainda traduz muitos dos textos Pois. de que se fala, envia os e-mails todos. Os e-mails são todos enviados um a um porque nós somos uma associação de pobres e não temos dinheiro para ter automatizações. Portanto, a automatização que vocês veem é o João Nascimento por trás a enviar esses e-mails, a estar atento à caixa de entrada, a fazer todo esse trabalho e muitas vezes, como hoje, a relembrar-me, não te esqueças de anunciar no canal do WhatsApp que hoje há Clube de Leitura, por isso há Sim. muita coisa que é feita por trás, que é invisível. Quem recebe um PDF não imagina o trabalho que o João Nascimento tem muitas vezes a organizar esse PDF, a traduzir o texto, a colocar lá o texto, a formatar o ficheiro, a enviar individualmente para cada um dos inscritos. Por isso, muito obrigada, João Nascimento. É sempre bom reconhecer o trabalho destas pessoas e do Exato. Gabriel também e do João Sequeira, que também contribuem imenso para este projeto. E já sabem, se alguém tiver o sonho de ser locutor de um podcast, é da maneira que nós conseguimos fazer mais episódios. Por isso, falem comigo. Há lugares abertos. Obrigada, João, pela presença em mais um episódio do Almoço sem Deus e vejo-te daqui por um mês. É verdade, Eva. Obrigado. Gostei muito da conversa de hoje e sim, estou entusiasmado com que venha já o próximo mês para analisarmos novas notícias, trazermos novas novidades da associação. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais uma entrevista interessante para os nossos queridos primatas pensantes e o João Monteiro volta no próximo mês para a Crónica Mensal de junho. Para a Crónica Mensal de julho. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus. Caros primatas pensantes, obrigada por nos terem acompanhado neste episódio do Homo Sem Deus. Sigam-nos nas redes sociais e se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. Queremos as vossas vozes no espaço do ouvinte. Juntos, vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.